Aristóteles fala que o ser humano é um animal político por natureza. Mas o que isso significa? O que é política de verdade? O debate de hoje vai ser sobre isso. Para abordar o tema de hoje, política, a gente trouxe mais um membro do nosso grupo. Muitos de vocês talvez não saibam, mas nós não somos só nós três. Nós temos todo um grupo por detrás da câmera, que participa, que colabora, responsável pelas nossas mídias sociais. A ideia do nosso grupo justamente é que todos aqui possam ter o seu espaço para falar aquilo que nós como grupo pensamos. Hoje teremos a presença da Karine. Ela provavelmente voltará em outros vídeos e, em outros momentos, outros membros do nosso grupo farão parte também. Então, vamos falar sobre política? Vamos falar sobre política. E falar sobre política é uma coisa que... A gente tem um vídeo sobre educação, né? E falar sobre política é uma coisa que todo mundo gosta de falar, assim como gosta de falar de educação. Né? Gosta muito de discutir, de falar disso, de falar daquilo, e propõe, no final das contas, poucas soluções e poucas medidas né, práticas para a coisa. Eu gosto mesmo de debater. Até porque muita gente fala sobre política sem falar o que é política. Sem falar o que é política, exatamente. E é uma coisa que é muito comum e que eu lembro que no passado eu via muito isso e até um certo momento eu costumava concordar. Que era que o problema da nossa sociedade são os políticos, que o problema da nossa sociedade é o nosso governo e tudo mais. Até que chegou um certo momento que eu comecei a perceber que essa frase não faz o menor sentido. Sim. Porque, na verdade, o problema da nossa sociedade não são os políticos. É muito pelo contrário, o problema da nossa sociedade é a falta deles. Os verdadeiros políticos, né? Exato, nós não temos. Eu preocupo muito o que seria política e político, porque diversas coisas, né? Não só arte, ciência, religião, tudo isso misturado. No final, política também é uma profissão, né? No final das contas. Sim, ela tem essa capacidade de ser uma profissão, mas antes de mais nada, a política é uma forma com que você vive. Aristóteles, quando falava que nós somos um animal político por natureza, é porque a gente depende de interações sociais. A gente depende dessas conexões, a gente depende dessa questão de saber o que é bom para o grupo, o que é bom para o todo, né? Sempre respeitando valores elevados. Né? Não é o que é bom para o todo baseado naquilo que eu acho única e exclusivamente, né? Mas é o que é bom para o todo, para o desenvolvimento daquilo que é justo, daquilo que é bom, daquilo que é certo, para o grupo como um todo. Sim. E eu acho que até pegando esse gancho, já que todos nós somos políticos, não dá pra gente ser apolítico. Exatamente. Porque se isentar de alguma coisa também é uma posição política. Né? Não querer saber sobre aquilo, não querer opinar sobre aquilo, não querer se informar principalmente sobre aquilo, é uma posição política e gera um efeito no meio. Né? Se a gente não tenta consertar as coisas, se a gente não tenta harmonizar as coisas, a gente dá a oportunidade que as desarmonias continuem acontecendo. A gente dá a oportunidade para que as pessoas que estão lá talvez não sejam tão bem assessoradas ou enfim, não tenham as melhores das intenções, continuem fazendo o que elas estão fazendo. Então é importante que a gente busque cada vez mais ser ativo, socialmente falando, politicamente falando, não só em âmbito político de fato, nos debates, mas na nossa vida mesmo, nosso dia a dia, na política diária. Né? Não só ser ativo, né? Ter consciência das nossas ações. Porque muitas vezes a gente só faz as coisas simplesmente por fazer, mas não pensa de fato no que a gente está fazendo. A gente tem sempre escolhas, e se abster de fazer alguma coisa também é uma escolha, né? E entender também o seguinte, como vocês muito bem falaram, quando a gente se abstém de uma determinada coisa, nós também somos responsáveis por aquilo. Então não pode falar, mas eu não votei no fulano, mas eu não votei, mas eu fiz isso, não, eu deixei passar. Não, você também é responsável por aquilo. É claro que o voto é uma manifestação do seu ato político. Mas a política ela começa em casa, nas suas interações sociais, na sua interação com a sua própria família. Quando você tem dentro de casa um ambiente no qual um pai ou uma mãe ou uma avó, uma figura, seja ela qual sexo for, de qual gênero for, ela estabelece um comportamento autoritário, ela está mostrando que ela aceita uma sociedade autoritária, na qual há a opressão daquele que está sob o seu poder. Então, se você quer mudar a política, você começa a mudar em casa. Você começa a mudar através de uma conversa com seu filho, com a sua esposa, com o seu marido, com seus avós, com seus tios, com qualquer pessoa que faça parte do seu núcleo familiar, seja ele em qualquer configuração que ele venha a ter. Quando a gente pensa em política, é muito política pública, né? No sentido da sociedade como um todo, os políticos que estão né? Que estão trabalhando, mas de modo geral, a política é feita nos momentos diários.
em família, com os amigos, em todos os grupos sociais que a gente tem, a gente pratica política. Porque política é agir, é a todo momento tomar uma decisão, ter uma escolha. Então, em qualquer âmbito da nossa vida, a gente é um ser político, como Aristóteles muito bem dizia. E é justamente por isso, né, por isso tudo que vocês falaram, que também não faz sentido aquelas pessoas falarem fulano tá no poder, é mau caráter, fulano tá no poder, é um ser amoral, porque se eu estivesse ali, eu faria diferente. Engano, né? É muito louco, porque eu falava assim, antes eu pensava, não, primeiro, você não sabe se você faria diferente porque você não está ali. Verdade. Mas hoje em dia eu já penso de outra forma. Você tem como saber se você faria diferente ou não. É só você ver como você vive a sua vida. Não tem aquilo de dizer, não, porque se eu estivesse no poder, eu faria diferente do que os caras fazem. Não, você faz diferente na sua vida. A diferença do que você faz na sua família, né, no seu ambiente social, no seu trabalho, ou em qualquer lugar que você esteja, para o que um político faz ali no governo, a única diferença é que o que ele faz atinge mais gente. É algo em larga escala, porque se você ali, no seu convívio social, no seu meio, você não toma decisões, né, pensadas no bem coletivo, você não toma decisões pensadas naquilo que é justo, né, como Platão dizia, né, a visão de política na Grécia clássica era muito isso, né, é você fazer aquilo que é justo e que traga felicidade. E aí a gente entra numa questão, né, o que é justiça? Justiça para os gregos antigos era dar a cada um aquilo que lhe convinha. Então, por exemplo, se esse copo aqui, ele é da Karine, é justo que ela fique com o copo. Agora, botando numa outra situação, vamos supor que isso aqui não fosse um copo, fosse uma, né, a Platão até utiliza esse exemplo na República, fosse uma arma, né, e ela pertence a Karine. É justo que ela continue com a Karine. Mas vamos supor que a Karine, por algum motivo, né, não está em suas plenas condições mentais, ela não está gozando da sua plena sanidade. Para Platão, para esses gregos, esse produto, esse objeto continuaria pertencendo a ela, mas ele já não seria mais justo que ela o tivesse. Por quê? Porque a justiça tem que estar atrelada à felicidade do todo. Se aquilo pode fazer mal para a pessoa ou para o meio dela, já não é mais justo, já não convém que aquilo seja feito. Então a política ela justamente deveria ser isso, como Aristóteles também falava, um mediador entre os interesses do indivíduo, né, o interesse singular, com os interesses da sociedade, o interesse coletivo. E aí entram umas coisas interessantes. A gente tem, hoje em dia, já um sistema de governo, acredito que seja no Butão. É um país na região pequeno, onde ele tem o índice de felicidade populacional. Então, toda política pública, ela leva em consideração esse índice de felicidade. Ele vai estabelecer, por exemplo, vamos fazer uma hidrelétrica, que realmente a gente precisa dessa fonte de energia. Mas para isso a gente vai ter que alagar uma determinada região, vai ter que tirar determinadas pessoas dali. Isso vai gerar felicidade ou vai gerar infelicidade? Vai gerar muita infelicidade e o ganho econômico é grande? Não, é pequeno. Então a gente descarta essa questão. Porque são políticas públicas, sim, né? Não estou dizendo que os políticos do Butão sejam de fato melhores do que os nossos políticos. Não, a gente está analisando uma coisa pontual. Uma coisa pontual ali dentro. E você pode perceber isso nas suas próprias relações, né? Você tem determinadas situações, por exemplo, um casal. Né? Um casal vai sair, né? Aí você tem uma figura, sei lá, uma figura masculina que vai falar, não, é do meu jeito e pronto, acabou. E a mulher apenas aceita. Ela vai se submeter a essa vontade, ou melhor, a esse desejo do homem para conseguir ir num cinema, escolher um filme, comer uma determinada coisa na rua. Então ele, através de uma corrupção da energia masculina que existe dentro dele, ele passa a ser agressivo, ele passa a ser desarmônico e ele gera um efeito político desarmônico também. Mas isso também pode ser o contrário. Isso é verdade. Você pode ter, numa sociedade como a nossa, a própria mulher num casal oprimindo o homem, né? Não significa, por mais que a nossa sociedade seja uma sociedade machista, né, embora esse termo seja controverso para muita gente, né, a mulher ela também pode, dentro de uma relação, se valendo de determinados atributos dela, de determinadas corruptelas da energia feminina que existe dentro dela, manipular o homem para ele conseguir aquilo que ele quer. Né? Da mesma forma que você tem homens que dominam mulheres, você também tem mulheres que dominam o homem. O problema não está em quem está dominando, mas o fato de existir uma dominação e não uma harmonia, não uma política propriamente dita dentro desse casal. Muitas vezes as pessoas deturpam muitas ideologias que têm tudo para ser maravilhosas e de equilíbrio e igualdade dentro de uma sociedade, e equidade, né, no final das contas,
mas acabam deturpando isso por questões pessoais, questões egóicas mesmo, e de uma vontade, de um desejo de oprimir o outro, para se colocar, para se firmar e ter seu ideal sobreposto entre as outras pessoas. Porque muitas vezes, quando a gente fala de ideologia, a gente pensa que é uma forma de a gente ver as coisas, uma forma de a gente ver o ideal do mundo pra gente. Mas isso é um ponto de vista exclusivo, unicamente, exclusivamente nosso. Mas a gente esquece que todo mundo tem uma ideologia. Por mais que isso possa ser resumido no final das contas, cada um tem a sua e a gente tem que respeitar isso. Sim. E acho que isso traz um ponto muito importante, que é a gente entender a diferença entre os movimentos, estudá-los, entender como eles se aplicam em cada época e as interpretações que cada um dá a esses movimentos, quer sejam eles sociais, religiosos, enfim. Um outro ponto muito importante é que hoje em dia a gente começou a debater até no nosso país mais política, né, nos últimos anos. Mas uma diferença é importante. A gente tem que debater para construir alguma coisa melhor para todo mundo, não para que a gente esteja certo. E um outro ponto que também entra muito nisso é que hoje em dia fake news está muito em moda, né? A gente fala muito sobre as coisas, mas as pessoas não se questionam tanto assim sobre as informações que chegam até elas. E a gente acaba reproduzindo certos pensamentos que nem são nossos, que a gente às vezes nem concorda, ou que simplesmente não passaram pelo nosso crivo. E é importante que a gente comece a pensar sobre essas coisas para que de fato a política possa existir. É importante que a gente comece a estudar um pouquinho sobre como funciona o nosso modelo político, sobre como funcionam outros modelos políticos, para que a gente possa cada vez mais ter opções de construção de uma sociedade mais equilibrada. E entender também que não é porque a gente está em um determinado movimento político que a gente concorda com aquilo. Sim. Tem muita gente que utiliza um movimento político, tem muita gente que utiliza uma ideologia, como você muito bem disse, para esconder determinadas características suas. Não é porque você concorda com aquilo, é uma forma de você simplesmente legitimar algo que existe de errado dentro de você. O movimento é correto, mas você se vincula a ele pelo motivo errado. E aí daqui a pouco o movimento em si ele já perde a sua expressão original, né? Sim. Porque são tantas pessoas fazendo parte daquele mesmo movimento com motivações tortas que a própria essência daquele movimento se deturpa em si, né? E, enfim, eu acho que realmente para falar sobre política a gente entender que todos nós somos seres políticos e que a política ela perpassa pela nossa individualidade. Ou seja, se nós queremos ter bons governantes e queremos governar bem o ambiente que a gente se encontra, então que a gente entenda que para isso nós precisamos aprender a nos governar. E que então nós precisamos aprender a nos conhecer, a saber quais são as nossas características, a saber quais são as nossas potencialidades, nossos defeitos, a saber trabalhar isso, a se transformar dentro de nós. E como o João falou, é importante pesquisar, é importante se informar politicamente, mas é muito importante se informar como ser humano, ou seja, buscar coisas que te trazem crescimento, buscar valores, né? Isso em todos os campos, isso dentro das artes, dentro das ciências, qualquer coisa que te construa, que molde seu caráter, que te construa como ser humano. Essa busca pela sabedoria, essa busca pelo conhecimento, né? Essa vocação de filósofo, como Platão falava, né? É uma coisa que todo político deve ter. E que ao então encontrarmos essa sabedoria, esse conhecimento e aplicarmos ela para o bem de todos, nós nos convertemos em reais políticos. É interessante porque tem uma frase muito bonita que fala que não tem como uma árvore boa dar maus frutos. Então, se a sociedade como um todo ela busca se elevar, busca se desenvolver de um modo que haja harmonia, haja um pensamento com o outro, isso faz com que haja um reflexo no nosso governo, nos nossos políticos por profissão, que muitas vezes fogem um pouco dessa questão política que a gente vem conversando aqui. Então, nesse sentido, se a gente reclama de políticos, é porque eles são um reflexo da nossa sociedade. Então, para mudar isso, a gente tem que mudar o nosso comportamento, mudar nossas ações, nossas atitudes e nossas escolhas. É uma questão de responsabilidade, que a gente sempre fala aqui no nosso grupo de estudo, no canal, em qualquer lugar no qual a gente se encontre. É responsabilidade por si. A sociedade é um reflexo nosso. A correspondência, ela existe. Se você é desarmônico, se você é corrupto dentro de você, você vai gerar corrupção no mundo. O político, o cargo de presidente, o cargo de governador, o cargo de prefeito, seja qual cargo for, até mesmo no próprio legislativo, ele é um reflexo daquilo que a sociedade é. Porque se a sociedade, nós como indivíduos, vivemos de forma harmônica, de forma política de verdade, buscando aquilo que é o certo, o justo, o bom para toda a coletividade, não há como um político de cargo, um político de profissão, ser eleito para exercer essa função. Se a gente tem um político que é misógino, é porque a sociedade é misógina. Se a gente tem um político que é corrupto, é porque a sociedade é corrupta. E isso faz parte de nós também, né? Nós não somos seres apolíticos, porque não existe a apolítica. Eu
Você e você fazem parte desse país, fazem parte dessa nação, dessa sociedade. E não adianta falar, eu vou para Miami, eu vou para Portugal, se der problema eu saio do Brasil. Não adianta, porque você está carregando dentro de você esse comportamento que aceita, que tolera e que principalmente estimula esse tipo de comportamento. Se você não gosta de corrupção, não seja corrupto. Dê o exemplo para as outras pessoas. Porque se você está saindo, se você está tirando o seu time de campo, se você está fugindo, você está ajudando que aquilo cresça. Né? E aí você está ajudando para o seu país se afundar, para a sua cidade se afundar, para a sua família se afundar. E não adianta, mas eu estou fazendo isso lá no país tal, beleza. E aí você vai criar corrupção em demasia em um determinado país, e vai criar corrupção em demasia em outro país, e ela vai se alastrar. Para que o mal se propague, basta que as pessoas de bem não façam nada. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que se posicionar através dos nossos gestos, dos nossos atos, das nossas interações sociais, da nossa capacidade política de ser. Porque nós somos animais políticos, querendo ou não querendo. E aí, gostou do vídeo de hoje? Então se inscreve no canal e segue a gente nas redes sociais. Dá o seu like também, deixa seu comentário, porque é muito importante a gente saber aquilo que você está pensando e para tornar o ambiente mais político também, né? Com certeza. Então, Nos vemos no próximo encontro. até a próxima. Tchau, tchau.